para a gente poder passar para os alunos que não conseguiram estar aqui, né? Então, vamos lá. Pegar o meu, o meu mapa, tá? Vocês conseguem ver? Eu deixei aberto o microfone para vocês poderem ir falando comigo aqui também, tá? Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha ali e pode. Tá ok, gente? Vocês são quietinhos? Não consigo dar um feedback para mim. É? Então, beleza. Vou lá, vou compartilhar de novo porque tinha desaparecido o chat aqui. Vou pegar aqui que eu acho que aqui ficou melhor. Deixa eu ver. Tá, vamos lá então. Estando tudo bem, qualquer coisa levanta a mãozinha aqui, tá? Para mim. Deixa eu só checar aqui se está gravando aqui. Tá, então esse aqui é o meu mapa mental, tá? Aqui no meio tem comportamento, que é a definição que eu quero. Então esse meu mapa mental ele é todo para definição de comportamento. E como eu tinha dito para vocês, ele vai ser formado de três partes, né? Essa parte aqui, essa parte aqui, então essa parte aqui das setinhas cinzas, essa das pretas e essas das interrompidas, tá? O mapa mental é muito específico, né? Então essa aqui é a forma que eu arrumei na minha mente para organizar a definição de comportamento, mas obviamente ela pode ser diferente para cada um de vocês, tá? Então essa primeira parte é aquela parte que define a concepção básica de comportamento, né? Então, o comportamento vai ser a modificação do corpo do animal, considerando aqui a modificação do corpo do animal desde a mudança de estado, então, mudei de estado A para o estado B, modificação do corpo. Essa modificação ela pode ser sutil ou óbvia, mas houve uma modificação do corpo. O corpo passou do estado A para o estado B, houve comportamento, certo? Essa modificação do corpo, essa mudança de estado, ela nunca é do nada, ela vai ter um gasto energético, por menor que seja. Então, ela vai ser sempre uma reação, ela vai ser uma resposta a algo que aconteceu dentro ou fora do organismo, que a gente vai chamar de estímulos. Então, mudanças que ocorreram dentro do organismo e fora do organismo ocasionaram essa reação, que foi essa modificação do corpo, que é o comportamento. O que são esses estímulos internos? Tudo o que acontece no metabolismo, no sistema endócrino, no sistema nervoso, dentro do corpo do animal. São todos os processos que ocorrem ali. Eles podem ser processos que vão ocorrer em decorrências do próprio metabolismo ou motivado pelo sistema nervoso que detectou algo lá fora, né? Os estímulos externos, eles são qualquer coisa que acontece no ambiente externo, desde que percebido pelos órgãos sensoriais, que eu vou chamar de filtros, né? Eles vão filtrar, né? O que muitas vezes acontece é que os animais eles podem usar algumas mudanças no ambiente como sinais. Então, por exemplo, agora vai começar a chover daqui a pouco, né? Então, eu não preciso esperar chover para eu poder alterar o meu comportamento, né? Eu posso alterar o meu comportamento já sabendo que vai chover, né? Então, começa a ventar, o céu começa a fechar. Então, o animal já percebe que vai chover e ele altera o comportamento dele com um sinal que prevê aquele comportamento, tá? Então, isso é muito importante. Essa setinha aqui preta com duas cabecinhas para os dois lados, elas estão mostrando que
nem sempre essa divisão ela é muito óbvia. É lógico que eu sei que tem estímulos internos, é lógico que eu sei que tem estímulos externos, porém, às vezes é muito complicado a gente separar, nem tem essa separação. Então, por exemplo, se eu tomo café de manhã para poder aumentar a minha atenção, o que está alterando o meu comportamento? É o café, que é um estímulo externo, ou é a ativação de uma série de neurotransmissores que vem em decorrência do café. Então, na verdade, foi dentro que alterou minha atenção, mas que, na real, veio de fora. Então, isso vai acontecer em inúmeros casos. Então, é muito difícil eu identificar se interno ou externo, né? Por isso, essa conexão aqui. Gente, eu vou voltar aqui agora para ver com vocês aqui, ouvir vocês se está tudo certo, se vocês conseguiram ver até essa parte. Como é que tá? Me dê feedback, please. E aí, pessoal? Vocês estão aí? Como que tá indo a aula? Não pode falar? Pode sim, é só abrir o microfone. Não, tá todo mundo, ninguém tá mutado aqui não, tá todo mundo liberado. Tá habilitado. Abre o microfone. Tá, agora foi. Não tinha ido aquela hora. Pode falar. E daí, vocês conseguiram pegar essa primeira parte? Sim. Sim, tranquilo. Ok? Tudo certo. Pergunta? Alguma pergunta, gente? Eu acho que é mais sobre atividade. Ali, no caso, a gente... já volta ali. Deixa eu só terminar de fazer a leitura do etograma, daí a gente já volta ali para as atividades, pode ser? Do mapa, no caso? Isso. Deixa eu terminar o meu mapa, então, aqui. Professora, Ah, eu não entendi essa parte de sinais dos estímulos externos. O que seriam esses sinais? seria assim, porque a gente está falando que, imagina que quando eu defino comportamento, você fala assim, comportamento é reação a algo que mudou dentro ou fora, ok? Então, isso presume que primeiro tem que mudar para daí eu reagir. Então, eu tenho que ver o predador para poder sair correndo do predador. Né? Eu tenho que ver o alimento para ir lá e pegar o alimento. Então, eu tenho o estímulo acontecendo e eu reagindo. Então, o que aconteceu do lado de fora, ele afetou, eu percebi e aquilo demandou essa mudança de comportamento. Só que muitas vezes os animais eles reagem antes de acontecer. Por quê? Evolutivamente, esses acontecimentos eles ficam, eles selecionam, eles ficam gravados, né? Como eu dei o exemplo da chuva. Você não precisa esperar cair água para poder alterar o seu comportamento. Você tem sinais antes, né? Então, quando vai chover, o céu começa a ficar escuro, começa a ter um vento diferente. Então, você tem uma série de sinais de que vai chover. E aí o animal já altera o comportamento dele antes. Então, se a gente procurar relacionar aquele fato específico, a gente não consegue, porque ele já está reagindo aos sinais. Porque isso já é algo que se repete sempre na natureza, né? Então, ele consegue prever isso. Entendi. Beleza, pessoal? Uhum. Tudo certo. Me ajudem, senão parece que eu estou falando sozinha aqui. Eu não estou olhando para vocês, né? Você vê etologicamente como é complicada a situação, né? Na aula a gente tem todos os referenciais da linguagem não verbal, né? Então eu consigo ver vocês pela posição do corpo, o que vocês estão fazendo, como as expressões, e mesmo inconscientemente, eu vou usando isso como referencial, né? E tudo isso só me toca. Eu estou falando sozinha aqui, né? É bem estranho. Novos tempos, né?
Calma, Pro. Vou voltar lá, então, vou voltar lá para o etograma e falar da segunda parte, continuar ainda essa primeira parte, né? Bom, então eu vim aqui com a minha setinha. Então, o comportamento é a modificação do corpo, ou seja, a mudança de estado, que pode ser sutil ou óbvia, que nunca é do nada, ela é uma resposta a algo que aconteceu dentro e fora do corpo. Dentro do corpo, qualquer coisa que ocorre, que se altera dentro do sistema endócrino, do sistema nervoso, e externo, qualquer coisa que ocorre no ambiente, desde que percebido pelos órgãos sensoriais. Ok, mas por que que isso aqui acontece, né? Então, agora uma seta que vem daqui, né? Então, essa seta caminha para cá. Mas por que que o animal vai se dar o trabalho de modificar o seu corpo toda vez que ele percebe que algo dentro ou fora do seu corpo mudou? Porque o comportamento, ele vai ser um processo adaptativo. Então, ele vai alterar a forma da expressão do corpo dele, e no primeiro, o motivo fundamental disso existir é porque ele está relacionado com a sobrevivência. Ou seja, aquele organismo que que tem mais possibilidades de expressão, ele vai poder utilizar diferentes expressões para diferentes situações, ele é muito mais adaptável e consegue sobreviver em diferentes situações. Esse é o motivo pelo qual existe comportamento. Esse é o motivo pelo qual os comportamentos eles se repetem entre os animais, né? Esse é o motivo pelo qual os comportamentos eles ficam gravados no nosso DNA, porque eles selecionaram organismos que tinham esses comportamentos. No entanto, o motivo primário é a homeostase. Simples. Quando desequilibra dentro ou fora, o cérebro automaticamente detecta isso e é ele que determina a modificação do corpo, que vai gerar o comportamento. Mas ele não consegue fazer essa mudança apenas com comandos. Então, ele faz essa mudança com sensações. Alterou, desequilibrou. Sensação ruim. Pode ser fome, pode ser frio, pode ser raiva, pode ser angústia, pode ser o que for. Equilibrou, homeostase. Entramos em homeostase, sensação boa. Então, ele vai dominando esse organismo, ele vai determinando o comportamento que ele faz em decorrência das emoções, né, das sensações que ele promove. Voltando aqui. E agora? Até agora, como que tá? Essa parte tá ok? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Posso voltar lá, então? Quem que tá falando comigo? Só tem uma pessoa que fala comigo. Tô me sentindo que tô sozinha. Voltando. Ok, então fechou essa primeira parte, que é uma parte mais básica, tá? Agora a gente vai para uma parte mais técnica, vamos dizer assim. No primeiro momento, isso aqui a gente vai aprofundar mais para frente um pouquinho, mas o estudo do comportamento, ele começou com esses dois grupos, psicólogos experimentais e biólogos etólogos. Grupos antagônicos que brigaram muito, né? Por quê? Porque os psicólogos experimentais, eles eram caracterizados por quererem entender os aspectos do comportamento animal relacionado com a experiência, com o aprendizado. Então, ele precisava de um ambiente controlado, por isso ele desenvolveu seus experimentos no laboratório, principalmente com ratos brancos, porque são animais geneticamente muito homogêneos. Enquanto que os biólogos etólogos, né, queriam entender os aspectos instintivos do comportamento, ou seja, aqueles comportamentos que eram passados pelo gene. E aí, para isso, ele precisava estudar esses animais na natureza, expostos aos estímulos naturais, e eles brigaram muito por conta disso, né? Eles achavam que era ridículo a abordagem um do outro, e durante muitos anos, nenhuma das duas áreas evoluiu, até que surge a neurociência, mostrando que o quê? Aparece de novo uma setinha aqui, com duas cabeças, mostrando que a aprendizagem é importante, mas o instinto também, como a gente falou na última aula,
A capacidade de aprender, ela é genética. O ambiente, ele é importante na determinação da genética. Não adianta eu ter aquele gene, se eu não tiver aquele fator ambiental que estimula esse gene, eu não tenho a expressão daquele comportamento. A partir desse ponto da entrada da neurociência, a gente teve um boom nesse segmento aqui do comportamento. Todo comportamento ele vai ser formado de 3 elementos, biológicos, psicológicos e etológicos. Também eu tenho uma setinha de 2 cabeças aqui mostrando que há uma interconexão entre esses elementos. Embora eu consiga identificá-los, eu não consigo isolar, ou seja, esse comportamento é só por conta disso, né? Eu posso até dizer prioritariamente, mas eu não consigo isolar completamente. Biológico responde à pergunta como o comportamento ocorre e ele é medido. É tudo que existe, é físico, é matéria, eu consigo mensurar. Não importa se hormônio, neurotransmissor, mas ele é mensurável. Etológico é história. Então, para eu entender, a etologia ele vem respondendo a pergunta por que um comportamento é assim. Eu preciso voltar nos antepassados para poder entender e resgatar como que ele foi fixado na história da evolução. Não dá para pegar a história, eu tenho que comparar, muitas espécies extintas, principalmente a de hominídeos, eu vou precisar comparar com os que estão vivos, né? Que é o estudo da etologia, que é a comparação. Os psicológicos têm a ver com a experiência de vida de cada bicho, cada animal, mesmo os bichos mais simples, um é diferente do outro porque a experiência de cada um vai determinar, então, quando e como esses comportamentos vão ocorrer. De novo, a biologia nos une, a psicologia nos indivíduos. Tanto a psico quanto a bio, ela só cresceu a partir do momento que ela se torna ciência. Para ser ciência, ela tem que ter método. Método significa o quê? Eu vou ter uma técnica para medir esse comportamento de forma que eu medindo, vocês medindo, eu aqui, um japonês, um americano, que vá medir esse comportamento, chegue numa mesma conclusão. Então, para isso, eu tenho ferramentas, que é o que a gente vai aplicar na sequência. Eu coloquei aqui 2 exemplos de 2, né? O etograma e o ad libitum. A ad libitum é o primeiro momento em que a gente observa o animal sem nenhuma ferramenta, para a gente montar um etograma, que é o catálogo de comportamentos que essa espécie vive, que é o primeiro momento qualitativo do trabalho, para então eu colocar os métodos quantitativos para eu poder fechar esse diagnóstico. Ok? Voltando então, comeback. Como é que está até agora? Tá ok, professora. Todo mundo? Precisando, levanta a mãozinha. Vocês têm ali a mãozinha para levantar, né? Sim. Ia, ok. Tinha um pessoal falando que estava mutado de novo, prof. Estava o quê? Mutado. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora tá ok. Voltou. Voltou aqui também. Ele tá indo sozinho, eu juro, não estou fazendo nada. Eu tava lá na outra tela do etograma. Acho que talvez quando eu vá para outra tela, talvez ele mude. Tem que ver. Tá, vamos então para a última parte, que é a que a gente começa a destrinchar agora, antes da nossa avaliação. Tudo isso seria lindo, mas olha que coisa mais louca. Tudo isso aqui são fatores que vão influenciar na reação. Então, quando eu digo que o animal modifica o seu estado em reação a estímulos internos e externos, ok, mas ele não é robô, né? Então, ele vai ter muita coisa que influencia. E é isso aqui que a gente estuda para poder entender por que um animal reage de uma forma e não de outra, né? Então, o bonito da natureza são essas interferências aqui, né? Que são formadas pela orientação, pelo ritmo biológico, pelo filtro central, que são as motivações, que vai ser alterado pelo tipo de resposta, se é um reflexo, se é um instinto, se é aprendizagem, tá? Então, o primeiro deles, que é o que a gente vai ver agora, que tem aqueles exemplos ali da atividade para vocês fazerem. Então, eu vou ter 4 tipos de
interferências nessa reação que são muito básicas, né? Básicas, quando eu falo básicas, elas ocorrem em animais muito simples, que ainda não têm ainda o sistema nervoso muito coordenado, que ainda não têm o aprendizado como sendo algo muito forte. Então, ele precisa de determinações genéticas, porém, elas não são alheias ao ambiente. Como isso foi fixado há muito tempo na história evolutiva desses animais, há uma relação muito forte com o ambiente, né? Então, existe uma sincronia com as condições do ambiente para eles exibirem esse comportamento. O que está acontecendo hoje? Como a gente está tendo uma alteração ambiental muito drástica, esses comportamentos já não estão se adequando para uma previsibilidade de um ambiente que existia até então. E isso também, como está dando uma confusão no nosso comportamento, isso também está acontecendo com os animais. E, consequentemente, isso vai ter um impacto muito grande na resposta dele, né? Então, cinesia, ele vai ser uma forma de comportamento em que é bem básica, bem determinada geneticamente. Então, o animal, ele precisa ficar num ambiente que é favorável para ele. Então, ele vai ter sinais, ele vai ter termômetros, ele vai ter indicativos corporais que, quando ele está longe disso, desse ideal, ele se locomove mais rápido para sair dali o mais rápido possível. Ele não fica esperando as coisas melhorarem. E quando ele encontra um ambiente favorável, ele cessa a movimentação, porque ele não deve sair desse ambiente mesmo, tá? Bom, agora apareceu o vídeo. Como que você conseguiu esse vídeo, Janine? Taxia. Ela é parecida com a cinesia, porém a taxia, eles conseguem perceber o estímulo. A cinesia, ele só sabe se aquele ambiente tem ou não aquilo que ele precisa, se ele está no ambiente, ele precisa entrar no ambiente. A taxia não, ele consegue perceber de longe e aí ele decide se ele entra ou não nesse ambiente, né? Então, taxia, ela envolve muito mais atratividade, né, do que a cinesia, que o próprio nome diz, ela é movimentação. Navegação tem a ver com a migração, que é um comportamento, como eu tinha dito para vocês, bem intrigante para a gente, né? Porque eles envolvem aspectos internos, mas indicativos externos também. E o mundo também está mudando muito rapidamente, né? O retorno, que também é algo que também intriga bastante, porque mais... Tchau. Meu Deus. Desliga o microfone de vocês, por enquanto. Eu tenho animais que, por exemplo, salmão, né? O salmão, ele nasce no rio, ele vai para o mar. No mar ele vive 5, 6, 7, muitos anos. A maior parte da vida dele ele viveu no mar. Quando ele vai se reproduzir, ele volta para o lugar onde ele nasceu. Só que quando ele foi do rio para o mar, ele foi a favor da correnteza, né, do rio. Quando ele volta, ele vai ter que vir contra a correnteza. Então, é um desafio muito grande para esse bicho. E existem situações assim bastante complexas em que a gente vê, no caso de Itaipu, por exemplo, os bichos se jogando na própria turbina, né? Porque ele tem que voltar, ele tem que voltar, ele tem que voltar, né? Mas aí depois que vocês fizerem o exercício, eu vou retomar isso aqui, tá? A gente tem os ritmos biológicos, que é outro ponto muito importante também, que é um ajuste do que acontece dentro do corpo do animal com o que acontece fora. Então, o nosso corpo, ele não está o tempo todo produzindo os neurotransmissores ou os hormônios. Nem o tempo todo, digo, ao longo do dia, no ritmo de 24 horas, nem ao longo de um ano, considerando as estações. Então, muitos animais, eles ficam reprodutivos apenas em uma época do ano, que geralmente vai ser a época da primavera, né? Porque vai dar tempo dos filhotes nascerem, terem a abundância do verão para poder guardar todos esses nutrientes, para poder ultrapassar o outono e o inverno, né? Então, o que acontece? Os animais têm essa organização interna já adaptada com o ritmo externo,
não ele decidindo, isso já nasce com ele, né? É como se a natureza dissesse, sempre vai ser assim. A primavera, o verão sempre vai ser quente, o inverno sempre vai ser frio. Sempre vai ser assim, a noite vai ser escuro e de manhã vai ser claro. E aí, lá dentro, já foi organizado para isso. O que acontece hoje? Os nossos verões não são quentes, podem ser muito frios. O nosso inverno não é quente, pode ser, não é frio, pode ser muito quente. E com toda essa utilização de iluminação artificial, as nossas noites não são mais tão escuras, né? E isso acaba causando uma incompatibilidade entre o que está dentro e o que está fora, e o organismo do animal acaba sofrendo muito, podendo também até levar esses animais à extinção. Junto com esse contexto dos ritmos biológicos, a gente tem ainda a influência de hormônios e feromônios, né? Então, a gente tem os hormônios influenciando dentro do corpo do animal, então é uma comunicação que vai ocorrer entre as células, os órgãos, internamente usando essas substâncias químicas para o corpo inteiro se preparar para uma determinada situação. E a gente tem o feromônio, que são essas moléculas químicas que saem do corpo do animal ou da planta, e que o outro interpreta o que está acontecendo com ele a partir dessas moléculas químicas, né? Então, de novo, algo interno, muito bem marcado, mas que tem uma relação com esse exterior. Comeback. Agora a gente tem umas... Eu não sei como você conseguiu essa imagem aí, Jana? Só você tem o vídeo. Deixa eu abrir você. Então, quando eu vou lá para a explicação, eles fecham mesmo, né? E aí, pessoal, como é que tá? Professora. Oi. Na cinesia, o indivíduo, ele nasce sabendo também, assim como os ritmos biológicos? Sim, porque a cinesia e a ataxia são de organismos muito simples, assim, são invertebrados como larva de mosca, tatuzinho de jardim. Então, assim, eles não têm uma estrutura de aprendizado grande, não. Sabe? Então, já nasceu com eles reagem daquele jeito sempre. Isso é até interessante essa pergunta, porque quando eles começaram a estudar o comportamento animal, eles começaram a estudar com esses pequenos bichos. Então, eles achavam que todo mundo era robô. Todos os animais, tirando do ser humano, né? Lógico. Então, eles achavam que todo o comportamento de todos os animais era assim. Era tipo assim... Aconteceu uma coisa, ele reagiu sempre daquele jeito. Como se ele tivesse uma programação que não mudaria nunca, né? Alguns animais são super, ultra, megas programados mesmo, mas eles sempre têm um componente que a natureza deixou meio frouxo ali para ele poder se adaptar. Mas se a gente colocar assim na balança, ele tem um componente inflexível muito maior. Nós, seres humanos, os cachorros, né, grandes mamíferos, a gente nasce com um grande potencial desse que é mais flexível, que vem com o aprendizado, né? Então, a gente consegue balancear melhor esse contexto. Beleza? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Professora, explica para mim essa taxia, eu não entendi direito. Taxia? Isso. Eu vou dar um exemplo para você entender. Taxia, assim, já viu aquelas mariposas que ficam se batendo na luz? Já. Tá. Então, as mariposas, elas são bichos noturnos, tá? Então, elas são adaptadas a reagir a uma quantidade muito mínima de luz, pequenininha, tá? Então, imagina assim, um bicho numa floresta, aí de repente ele vê ali um feixinho de luz muito pequeno, tá? E isso atrai ele porque tem a ver com a dinâmica dele desse ambiente. Sei lá, um pirilampo que ele vê, isso vai atrair ele para lá e vai ter a dinâmica dele na floresta. Entendi. O que acontece com a luz? Quando a gente acende uma luz, aquilo é um estímulo que era pequenininho, que atraía ele, é um estímulo muito grande. Então, aquilo puxa ele para a luz. Puxa tanto ele para a luz que ele não consegue sair mais de lá.
E aí ele fica se debatendo ali na luz. Mesmo ele não querendo estar ali sendo um ambiente quente, estressante, ele continua se batendo ali, ele não consegue, né? Por quê? Porque ele foi programado a ser atraído para lugares com a mínima quantidade de luz. Mas quando a gente cria um ambiente artificial, a gente traz essa incompatibilidade do que ele foi programado para esse ambiente artificial, e ele vai morrer, né? Morreu, deixou de ser um sucesso em termos evolutivos, né? Mas por conta de um estímulo artificial. Então, taxia é isso. Taxia, ela atrai ou ela repele o bicho, tá? Outro exemplo, uma minhoca. Você já tirou uma minhoca da terra? Já. Uhum. O que acontece? Ela quer voltar para a terra. Ela fica se debatendo, né? Ela começa a bater, porque a ideia é o quê? Se debate o mais rápido possível, porque daí você vai espalhando terra até você ficar coberta por terra. Essa é uma taxia que se chama geotaxia. Ela é atraída pela terra. Então, os bichos podem ser atraídos pela luz, pode ser atraído pela umidade, pode ser atraído por substâncias químicas, por cheiros, por feromônios, por eletricidade, por uma série de estímulos. Tá? Entendi. Então, isso vai atrair, ou repelido também. Então, o bicho não gosta. Um outro exemplo, a gente tem mariposas que depois da cópula, borboletas, né? Então, elas copulam, o macho deixa tipo um cheirinho nela e afasta os outros machos. Então, ele vai chegar perto da borboleta, ele sentiu o cheiro que ela já copulou com outro macho, isso repele ele. Então, a taxia ela pode ser tanto atrativa como repelente, né? A cinesia, ele tem que chegar no lugar para saber. Ele não consegue antes ter a noção daquele estímulo. Essa é a diferença das duas. Eu tenho o que está no lugar e ali eu ver se eu quero ou não ficar. Se eu posso ou não ficar, né? Se eu devo ou não ficar. A taxia já não. Entendi, obrigada. Atrativa. Beleza? Eu vou voltar, tá? Eu vou fazer um slide só para essa aula. Eu só estou fazendo isso aqui porque eu estou lendo o meu mapa com vocês, tá? Mas tudo isso aqui eu vou voltar mais uma vez, daí com os slides, com os exemplos, enfim, com tudo. Tá. Aqui a gente ainda tem filtros centrais, tá? Esses filtros, a gente tem esses filtros periféricos e a gente tem filtros centrais. Porque o cérebro, mesmo que o estímulo entre pelos olhos, a gente vai ter no cérebro ainda a capacidade dele bloquear aquele estímulo que veio do lado de fora. Ou até do lado de dentro. Então, o cérebro, por isso que hoje a gente tem, por exemplo, a maioria das doenças hoje, elas são consideradas como sendo de ordens mentais, psicológicas, né? Então, a gente tem uma influência muito grande no nosso cérebro, no nosso comportamento, porque ele vai determinar se é importante ou não aquele estímulo, mesmo eu sentindo ele. E isso vai estar relacionado com motivação, responsividade, com uma série de outros aspectos que podem interferir. Né? Imagina só, fica muito mais complexo. E esses três elementos aqui, que são bem importantes, que são reflexo, instinto e aprendizagem. Que é uma ordem crescente de forma que eu vou lidar com esses estímulos. Então, o reflexo, não aprendo, nasceu comigo, ele é uma resposta muito rápida de partes específicas do corpo para uma situação muito perigosa. Então, eu coloquei a mão na chapa quente, eu tiro a mão da chapa quente. É um reflexo. Não passa pelo cérebro, eu não tenho que pensar. Sistema nervoso autônomo, né? Se baterem lá com um martelinho no nosso joelho, nossa perna levanta. Se vocês coçarem a barriguinha do cachorro, ele fica mexendo, né? A patinha. Então, isso são reflexos. Não vai para o cérebro e ele vai exibir ele automaticamente. Instinto. Também nasce com bicho, também é fechado, é inflexível, tem que ser sempre daquele jeito, mas o instinto ele é um comportamento maior, formado por vários comportamentos. Então, se eu falo no instinto de caça, tem vários, ele tem que perceber a presa, ele tem que se aproximar, ele tem que atacar, ele tem que morder. Então, ele é um comportamento muito longo, né? Muito amplo. Então, ele precisa do cérebro. Mesmo ele sendo já
nascendo com o bicho, ele precisa do cérebro para organizar como que vai ser, quem vem primeiro, quem vem depois. Tá? E o terceiro é a aprendizagem. A aprendizagem são estímulos novos. O bicho nunca teve em contato com aquele estímulo novo e ele vai ter que determinar agora como que ele vai reagir a esse estímulo. Então, se ele é um estímulo que foi bom para mim ou se ele é um estímulo que foi mal para mim. E o que eu vou fazer? É condição para que ocorra aprendizagem, tem que haver o quê? Vai haver aprendizagem se eu tiver o quê? Vamos pensar que o reflexo nasce com a gente, o instinto já nasce com a gente. E a aprendizagem? O que eu preciso para poder ter aprendizagem? Vocês, como alunos, o que vocês precisam para aprender? Ninguém me ajuda? Vou voltar. Aqui. Me ajudem. O que eu preciso ter para aprender? Ensino, referencial? Motivação. Hã? Estímulo? Tá, eu tenho estímulo novo. Aí o estímulo me fez bem. Eu fiz uma coisa e ganhei um elogio. O que eu faço com... Então, toda vez que eu fizer aquilo, toda vez que aquilo acontecer, eu vou fazer daquele jeito porque eu fui elogiada. Mas o que eu preciso para isso acontecer? Uma motivação. Mas onde que eu vou colocar isso, essa fórmula? Estímulo, reação e benefício. Onde que eu tenho que guardar isso? Memória? Memória. Então, é condição. Não existe aprendizagem sem memória. Então, por isso que só os organismos com sistema nervoso mais complexo é que tem uma capacidade muito grande de aprendizagem. Ele precisa ter um espaço no cérebro, uma capacidade de fazer uma reconexão neural para que aquela fórmula fique guardada, porque senão não tem aprendizado. Vocês já viram aquele filme que fizeram um remake agora, como que era? Como se fosse a primeira vez? Acho que é esse nome, né? A pessoa, e é um caso real, né? A pessoa sofreu um acidente e ela perdeu a capacidade de armazenar o que ela aprendia. Então, todo dia que ela acordava de manhã, ela acordava como se fosse no dia do acidente. A partir do dia do acidente, ela não conseguia aprender mais nada, porque ela não guarda. Então, se ela não tem um lugar para guardar, não tem aprendizado. Nos invertebrados, aranhas, insetos, caramujos, a memória deles é uma memória de curta duração. A memória dura 12 horas. Se em 12 horas ele não viver aquela situação de novo, ele vai viver como se fosse a primeira vez. Ele não tem ela guardado, ela não tem o referencial, né? Animais como nós, os seres humanos, o que acontece? Eu consigo guardar uma série de combinações. Então, esse estímulo veio, ele foi bom para mim, então da próxima vez eu vou fazer assim, porque ele trouxe uma coisa boa. Tive um estímulo novo, tive uma reação, a consequência foi péssima, eu jogo fora isso? De jeito nenhum, né? Porque da próxima vez que aquilo acontecer, eu já sei que aquilo que eu fiz não deu certo. Então eu vou fazer de uma outra forma para ver se o meu resultado ele é melhor. Então eu tenho uma capacidade de colocar todas essas tentativas e erros. Quanto maior for, maior vai ser essa minha capacidade de aprendizagem, ok? E aí a gente tem vários tipos de aprendizagem, né? Então a gente acredita que a aprendizagem é uma coisa só. Não, essa aprendizagem nossa, dos seres humanos, que a gente chama de aprendizagem por compreensão ou também por insight, né? Tipo, compreendi isso, ela é bem rara. Tá? Mesmo nos seres humanos, quando a gente compara, nós temos muito mais essas aprendizagens aqui do que essa. Mas, entre todos os animais, quem mais tem essa aqui somos nós. Tá? Então, por exemplo, eu não sei como que a gente está tendo essa aula hoje, eu não sei como que essa informação está indo, por onde ela está indo, como que é o processamento aqui do computador, eu não sei de nada disso. Eu estou usando a tecnologia, mas eu não compreendo como que ela está
como que ela funciona. Então, alguém disse que eu tinha que fazer assim, apertar essa tecla, eu apertei. Mas eu não entendo por que que eu aperto e por que que eu não aperto. Então, meu tipo de comportamento, quem está me determinando aqui são condicionamentos. Então, eu fui condicionada a fazer isso. Mas eu não compreendo. Então, a maior parte das coisas da vida, a gente não compreende. A gente apenas responde a elas, tá? E aí existem, então, esses 6 tipos de aprendizagem que a gente vai ver depois, tá? Então, agora eu quero que vocês vão lá para o Black e façam aquele exercício. Ó, são quase 4 horas agora, tá? Tem 2 grupos ali, tem, se eu não me engano, 4, e aí tem um espacinho, tem mais 3, tá? Vamos fazer assim, eu vou liberar vocês para vocês fazerem os 2 primeiros, e daí a gente volta para a gente corrigir, para ver se vocês conseguem identificar qual que é. Pode ser? Pode. Então, beleza. Então, vamos lá, que daí a gente corrige juntos daqui. Beleza, prof. Só os 2 primeiros? Só os 2 primeiros. Eu só vou dar tirar isso aqui. Aqui já saiu. Então, ó, vou dar 10 minutinhos para vocês, daí eu ligo de novo aqui, tá? Então.